Ele agora quer nos dar uma porção da sua palavra. Quem veio aqui receber a palavra de Deus também? Amém? Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, capítulo 4. Glória a Deus. Ei, aqui você pode dar glória, viu? De vez em quando é bom eu contar esse testemunho, porque tem uns que se esquecem, tem gente que não sabe. Quando eu virei crente, eu achava um negócio assim, pra que isso, né? Glória a Deus, glória a Deus. A gente não entende. O bom é que Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, né? Ele não liga para isso não. Glorificar o nome do Senhor tem um impacto muito forte, porque é a manifestação de adoração a Ele. Tem um testemunho que muitos aqui conhecem, da fundadora da nossa igreja, a missionária Aimee. Quando ela fazia as cruzadas de evangelismo pelos Estados Unidos, ela andava com um carrinho velho, uma lona de circo e a família. Chegava num terreno, né, missionário, e botava aquela lona, anunciava que ia ter culto, e Deus usava ela de uma maneira muito forte, com cura e com libertação. E aí chegou numa determinada cidade, ela achou de botar num campo de futebol, botou a lona do circo, bem no dia que o pessoal ia jogar bola. Aí o pessoal que jogava, como diz, né, fazer o baba lá, não gostou não. Estava lá uma lona de circo e foi gente que só. E quando ela foi começar o culto, o espaço estava tomado, amados, de pessoas. O pessoal do baba começaram a gritar, a jogar pedra, a areia, um barulho ensurdecedor, que ela não conseguia pregar, não conseguia falar. E naquele momento, Deus deu uma visão a ela. Naquele momento de perturbação, o mundo espiritual foi desvendado assim, e ela viu muitas trevas e demônios assim, acima das pessoas se aproximando. Aquilo deixou ela aterrorizada, e na hora o Espírito Santo disse assim: glorifique ao meu nome, manda o povo glorificar o nome do Senhor. E foi a estratégia que ela teve. Ela disse: irmãos, vamos glorificar a Deus. E aí o povo começou a dar glória, 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 glória. Foi tanto do glória que as trevas elas foram recuando. E aí veio uma luz assim muito forte. E ela começou a ver anjos do Senhor chegando assim. Foi uma presença muito forte. E ali ela ministrou, muitas pessoas foram curadas. E na hora do apelo que ela fez para aceitar Jesus, todo mundo que estava lá fora jogando pedra e gritando, entrou e entregou sua vida para Jesus. Porque quando a gente dá glória a Deus, a presença dele se manifesta. É por isso que a gente dá. É por isso que a gente dá. É por isso que você dá. Então, aplaude a ele, que ele é digno. Não? Glorifique. Tem uns que ficam com a boca travada aí. Se o time faz um gol, grita que perde a voz. Mas para glorificar o nome do Senhor, glória a Deus. Ou não fala. Ainda bem que aqui o povo. Tem um irmão, lembrei do irmão Augusto, lá do Bugio. É o homem que dá a glória mais alto. Ainda dá hoje glória. A gente não tem um glória aqui alto, né, Ítalo? Não tem glória. Mas ainda bem que tem povo que dá glória. Tá chegando, né? Tá chegando os candidatos aí a dar glória. Quem puxa a glória? A glória é de... Amém. Se você achou o texto, dê glória a Deus. Amém. Paulo, põe aí a partir do versículo 6, por favor. Pule aí. Versículo 6. Isso, pronto. Diz assim, eu vou acompanhar por aqui que essa tradução está diferente da minha. Diz assim: havia ali o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhe disse: dê-me um pouco da água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Ela perguntou isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água,
você lhe teria pedido e ele lhe daria água viva. A mulher disse: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Muita glória. Vamos lá, mais, pode ir. Isso. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com que você agora vive não é o seu marido. E o que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não o conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse: eu sei que o Messias vem e que é chamado Cristo. Quando ele vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias que estou falando com vocês. Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com a mulher. Ninguém, porém, perguntou o que pretendes ou por que está conversando com ela. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor já fez até aqui. Eu te peço, continue agindo em nosso meio. Que agora, através da tua palavra, o Senhor venha tocar no nosso coração, tratando com as nossas vidas, porque o Senhor sabe do que precisamos. Me ajude, Deus. Me ajude mais uma vez a trazer a tua palavra. Que o Senhor nos abençoe. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu preciso do Senhor. Que o nosso coração esteja aberto e sensível. Que cada um aqui seja abençoado de uma forma linda e especial. Assim eu creio, nós cremos. Por isso já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Podem sentar-se, amados. Amém, Deus. Fiz questão de ler esse texto. Acredito que muitos aqui já o conheciam, porque é um encontro muito especial. É um encontro que traz sempre muita reflexão para a nossa vida. Mas antes de aqui mergulhar nele, só para a gente entender e contextualizar. Todos nós aqui, eu quero dizer que todos, porque eu tenho certeza que todos, mas todos nós aqui estamos procurando ser felizes. Amém? Você quer felicidade para a sua vida? De verdade? Quem quer ser muito feliz? Quem quer ser satisfeito? Está satisfeito? Está bem? Pronto. Antes de você querer isso, Deus já quer. Né? Mas, num consenso, em algo comum é o seguinte: todos nós aqui estamos procurando satisfação na vida.
Ninguém tem um sonho de ser infeliz, né? Ah, eu quero ser um fracassado. Não, eu quero ser feliz, eu quero ser realizado. E quando tem um sonho, quando tem um desejo, ele vai buscar isso de alguma forma, em algum lugar, né? Eu até citei esse exemplo pela manhã. Pronto. Se alguém aqui quer ter dinheiro de forma lícita e honesta, vai fazer o quê? Vai trabalhar. Então o trabalho aqui seria então a fonte para a realização desse desejo. Então, para tudo que nós queremos para a nossa vida, vai existir um caminho e uma fonte que nós vamos buscar isso para alcançar. E esse é o grande ponto aqui que Jesus trata nesse encontro, que tinha toda a cara de ser inusitado, mas foi um encontro planejado. Porque quando se fala do Cristo, de Jesus, não existe nada aleatório. Deus, ele tem propósitos. Deus, ele tem propósitos muito claros e muito fortes para mim e você. Em todo o tempo, o Senhor está tentando nos chamar a atenção. Em todo o tempo, o Senhor está dizendo assim: ei, me ouçam, preste atenção aqui, porque só eu tenho aquilo que vocês realmente precisam. Então, numa das caminhadas de Jesus, ele ali, cansado, os discípulos descem para a cidade para comprar comida, e ele fica ali sentadinho no poço de Jacó. Um poço conhecido, o poço já diz, Jacó, e ali foi aquela fonte, um sinal de cuidado de Deus, de aliança com Deus, com Jacó. Estava ele ali. E chega ali a famosa mulher, o quê? A mulher samaritana. Samaritana porque ela vinha de onde? De Samaria. A Samaria fazia fronteira ali também dentro do território de Israel. Embora tendo a fé no mesmo Deus, havia vamos dizer assim, umas divergências entre eles. Principalmente sobre forma e lugar de se adorar a Deus. Samaritano dizia que o lugar de adorar a Deus era no Monte Gerizim. Os judeus não, adorar a Deus era em Jerusalém. E a briga era feia entre eles. Eles eram de mal, irmão de mal. Já viu uma coisa dessa? Eles eram assim. E a surpresa também é que nesse encontro, Jesus, sendo judeu, ela samaritana, ele ainda vai conversar com uma mulher que não era nada comum. Nem dentro do próprio judaísmo tradicional e antigo, não tem essa coisa de direcionamento formal ou formal com uma mulher. Coisas da questão da tradição antiga. Mas Jesus aqui, ele quebra os protocolos. Porque quando Jesus quer abençoar, ele quebra os protocolos. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele quer te alcançar. Amém? Aí ele vai e diz: moça, me dê água. Começa assim: ô Senhor, não tem nada aí para essa água e tal. Aí disse: olha, eu tenho uma coisa aqui para você. Eu tenho água viva. Ela fez: eu não estou vendo o senhor com nenhum balde, nem nada aí para tirar água. Como é que o senhor vai tirar essa água? E dessa conversa, amados, vem aqui o que Deus quer tratar conosco nessa noite, assim de uma forma muito especial. Olha, essa água aqui é uma bênção. Mas a água que Jesus dá, ó, veja só. Estamos à procura da felicidade. Estamos à procura de realizar sonhos. Estamos à procura de nos satisfazermos. Trazendo a reflexão para a conversa. Jesus diz assim para a mulher, quando ele fala da água do poço. Ele disse: filha, quem beber dessa água vai ter sede outra vez. É uma espécie de analogia, mas de uma profundidade muito forte. Falando sobre algo também que é comum para mim e para você. Que ainda não temos o conhecimento de Deus. Nós estamos em todo o tempo procurando satisfazer as nossas necessidades, realizar os nossos sonhos, buscando muito disso lá fora, por várias fontes.
E hoje, todos os pensadores, todos os filósofos, todo mundo que observa comportamento humano, observa o seguinte fenômeno: toda vez que alguém tem um objetivo, alcança esse objetivo, quando ela chega lá, parece que aquilo que ela conquistou perdeu o valor. Parece não, perdeu o valor. E aquilo que ela tanto sonhava não é mais suficiente. E ela vai querer o quê? Mais. Vai querer mais e mais, porque se trata dessa água. A água que o mundo oferece, ela pode trazer satisfação por momentos, mas eles passam e fica um ciclo de busca incessante de satisfação que não consegue preencher a nossa vida. E se trata disso. E olha o que a palavra de Deus fala lá em 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 17. Diz assim: não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, o que é que tem no mundo? A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça, o que é que acontece? Passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Entenda, nesse texto, o João fala de dois tipos de amor: o nosso amor e o amor do Pai. Se eu com o meu amor amo o mundo, o amor do Pai não está em mim. Percebeu isso? Porque o amor de Deus, que é o amor verdadeiro, o amor que satisfaz e preenche, ele está em Deus. Para esse amor estar em mim, eu tenho que saber se o amor que eu tenho para o mundo não está me dominando. E ele fala aqui: tudo que há no mundo passa. Cobiça dos olhos, cobiça da carne, a satisfação. Todo mundo está querendo ser feliz, olha o problema, mas ser feliz a qualquer custo. É a busca de ser reconhecido, é a busca dos likes, das visualizações, de ser famoso, de ter conquista, de ter posses. E tudo quando você vai alcançando, mas é o mundo que está oferecendo, não tem o amor de Deus, eles têm o amor do mundo. E o amor do mundo passa. O amor do mundo não preenche. O amor do mundo só faz nos distanciar cada vez mais daquilo que de verdade vai abençoar a nossa vida. Tem pessoas que estão se esgotando. Tem pessoas que estão perdendo sua vida, perdendo sua família, porque se esgotam nisso. Quem está me entendendo? A mulher samaritana, ela faz algo aqui muito especial. O ponto dela, ela procurava a sua felicidade de uma área específica da sua vida. Era nos relacionamentos. Era uma coisa que ela procurava se satisfazer. Você estava prestando atenção no texto? Jesus, com aquela pergunta que parece que não tem nada a ver. Eu gosto das perguntas nada a ver de Jesus, porque as perguntas nada a ver de Jesus tem tudo a ver. Eles estão falando de água, né, Ítalo? Aí ele diz: vai chamar seu marido. De nada, né, filho? Vai chamar seu marido. Parece que não tem nada a ver, mas Jesus estava fazendo um teste com ela, como ele faz um teste comigo, faz um teste com você. Vai chamar seu marido. O que foi que ela disse, irmãos? Não tenho marido. E Jesus, você falou corretamente, disseste bem. Você já teve? E o atual nem é seu marido. Já estava no 6º relacionamento. Então, no caso específico dela, se vê que era uma pessoa que buscava insistentemente a sua felicidade num relacionamento. E já tinha passado por 5, já estava no 6º. E obviamente, ela ainda não tinha encontrado a felicidade. Tem muita gente assim. Se não é no relacionamento,
é em outra área da sua vida. Acha que se de repente tiver um carro melhor vai ser feliz. Se tiver uma casa maior vai ser feliz. Se tiver um relacionamento com fulano ou com ciclano, aquilo vai preencher a vida dela. E aí vai. Só que quem bebe dessa água vai ter sede novamente. E esse ter sede novamente é a representação de uma insatisfação. Quem está me entendendo? Aí tem o outro ponto da conversa. Jesus diz assim: mas minha irmã, se você beber da água que eu lhe der, você não vai ter sede mais não. A água que eu lhe der, você não vai ter mais sede na sua vida. Quem quer dessa água? Eu quero. Ela também que não. Mestre, me dê dessa água. Aí Jesus disse: eu sou essa fonte de água viva. Sou eu. Olha o que João fala lá no capítulo 6. João 6,35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. E aquele que crê em mim. Você está entendendo que água é essa? É o próprio Cristo. Eu creio em Jesus. Você crê em Jesus? Precisamos entender o seguinte: se tem uma coisa que Jesus conhece muito bem, é o meu coração e o seu. Não adianta a gente dizer amém quando o coração está dizendo Entendeu? Jesus não está atento à aparência. Jesus não está atento à palavra. Jesus está atento ao nosso coração. E é onde ele leva a conversa para um outro nível. Quando ela começa a falar de lugar de adoração, que já tinha ouvido falar do Cristo, do ungido de Deus que viria, de lugar de adoração, aí Jesus fala: ó, vai chegar uma hora, e já chegou. Não tem monte, não tem Jerusalém, não. Meu Pai está à procura dos verdadeiros adoradores. Aquela mulher falou a mentira ou falou a verdade para Jesus? Falou a verdade. Aqueles, porque é necessário que os verdadeiros adoradores o adorem. E é esse o ponto que o Senhor Jesus começa a dar dessa água para a vida da gente. Quando eu olho para a minha vida e consigo perceber e enxergar quais são as fontes que eu estou procurando satisfazer a minha vida. Que tipo de água eu ando bebendo? É Jesus? Vem de Jesus? Ou daquilo que o mundo tem para oferecer? Sabe? Aproveitando o nosso contexto atual. Ô glória. É tempo de forró. Ainda bem que ninguém disse glória. Mas tem muita gente que diz glória. Ai meu Deus. Ai, já pensou se o pastor me vê aqui? Meu irmão, minha irmã, não se preocupe comigo não. Se preocupe com Jesus. Que fonte? Qual é a fonte da sua alegria? Tem essa cervejinha aqui. Ai, ainda bem que o pastor não está vendo. Você está preocupado comigo, irmão? Tá preocupado? Quem vê tudo não sou eu, não. Quem está me entendendo? Que fonte que você está bebendo? É por isso que muitos não encontram. O estágio que eu estou fazendo no CAPS, amados, Deus está tratando muito com a minha vida. Porque tem muitas histórias ali de pessoas, sabe, Ítalo, que para se aliviar de dores, de sofrimento, estão buscando o alívio da dor e sofrimento em muitas fontes. Tia Marta, na cachaça, na cocaína,
no crack, na maconha. Fontes que em momentos trazem a euforia, a alegria, mas quando esse momento passa, fica o vazio e a tristeza. Vidas que estão num caminho de destruição, porque numa infelicidade, estão procurando em várias fontes a satisfação da sua felicidade. Jesus disse que tudo que existe no mundo, o amor do Pai não está no mundo. Não ame o mundo significa não ame aquilo que o mundo oferece. Porque o que o mundo oferece é passageiro. O que o mundo oferece é insatisfação. Por mais maravilhosas que sejam as coisas dessa terra, elas nunca serão suficientes para preencher o vazio da nossa alma. Eu preciso então, se eu quero satisfação, eu preciso então ir buscar na fonte da água viva, que só tem uma, é Jesus Cristo, é nele, só por ele, e através dele que a minha vida vai ter sentido. Eu quero dessa água, eu quero satisfação na minha vida. Você quer? Você quer ser feliz? Você quer ser satisfeito? Vamos beber da água da vida. Irmãos, que não glória a Deus, estou aí. Para beber da fonte verdadeira, a gente só tem que ser verdadeiro. Foi isso que a mulher, missionário Daílson, eu fico imaginando, aquela mulher podia ter tido vergonha. Vai chamar seu marido? Não, acho que ele está trabalhando agora. Não podia ter feito isso? Não, ele está ocupado, Jesus. Vamos continuar, a conversa está boa aqui. Não, ela disse, eu não tenho marido. Eu fico imaginando a alegria de Jesus. Você falou bem, minha irmã. Você foi verdadeira. E olhe, é quando a verdade começa na nossa vida. Aliás, quando a verdade surge da nossa vida, é que Deus começa a trabalhar nela. Jesus trabalha com a verdade, não com a mentira. Quando eu sou verdadeiro comigo mesmo, quando eu paro de me enganar, de me iludir, e procuro a minha felicidade na fonte certa, que só tem uma, que é Jesus. Eu encerro com a palavra que Deus usou o irmão de Jesus para falar. Põe aí, Paulo, Tiago 1:22 em diante. Você quer dessa água? Água da vida, água da vida. Então diz assim, ao caminho: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Deus quer que você seja feliz. Glória a Deus. Eu quero ser feliz, pastor. Ouça a palavra de Jesus e vamos botar em prática. Que a gente não saia daqui hoje, rapaz, a palavra foi bonita, a palavra foi massa. Não é para achar a palavra bonita, massa. É para trazer a palavra para o coração e praticar. Dizer, Senhor, eu quero água da vida. Qual é a fonte que está me enganando? Qual é a fonte que eu estou procurando satisfação? A da mulher samaritana era nos relacionamentos. Você sabe onde está a sua? Onde é que você tem buscado? E cada vez está ficando vazio. Jesus tem vida. Jesus tem esperança. Jesus tem alegria. Tudo verdadeiro. Porque é a água da vida. Só Ele tem dessa água. Só Ele pode satisfazer o teu coração. Amém, amados.
possamos sair daqui hoje. Oh, Senhor, me ajude. Me ajude, eu quero beber dessa água. Porque quando eu primeiro recebo do Senhor, tudo que depois vem para a minha vida vem a consequência dessa minha atitude. Não é assim que acontece? Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão. Mas para acrescentar, eu tenho que ir na fonte certa primeiro. Parar de beber em água que vai me dar sede de novo. Quem está entendendo? O que Jesus tem para nós é para satisfazer com plenitude. Então pense nisso. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Glória a Deus.